Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja Deus. Você ajuda eu a compartilhar, Wesley? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por toda a eternidade, irmãos. Quem vos fala é o pastor Eduardo Cassiava, diretamente do templo da Assembleia de Deus, Ministério Piracicaba, em Guareí. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu combinei com todos os irmãos nas minhas redes sociais que agora às 18h30 faríamos uma live. E nessa live nós vamos tratar de assuntos pertinentes à igreja, à Bíblia e à pandemia. O que podemos tirar de lição de tudo aquilo que temos vivenciado, de tudo aquilo que temos passado nesses dias, do que Deus quer nos ensinar, do que Deus quer nos doutrinar. Eu quero pedir para os irmãos que puder, o celular aqui não está indo, compartilhar a live, me ajudar em grupos, através de todas as mídias que você puder, nos ajudar compartilhando a live. Alguns minutos, 20 minutinhos, nós vamos falar sobre o que a Bíblia nos ensina, irmãos, e orando no monte, jejuando. Deus me deu revelações inefáveis do que Deus quer nos ensinar em relação a tudo isso que temos vivenciado neste momento. E é só de Deus que vem o nosso socorro, irmãos. É só em Deus que vem o nosso socorro. Então, que nós possamos estar alicerçados na Bíblia e esperar em Deus toda a nossa provisão, todo o nosso escape, todo o nosso socorro. Eu já quero pedindo para os irmãos abrir as vossas Bíblias, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 28. Capítulo de número 6, versículo de número 28. Capítulo 6, versículo 28 do livro da Crônicas dos Reis. Irmãos, o que Deus me deu é algo profundo, é algo tremendo, e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero ler com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 28. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestramento ou ferrugem, gafanhotos e lavras, quando o meu inimigo o cercar em qualquer de suas cidades, ou houver praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus. Pois bem, irmãos, esse texto que lemos, ele nos revela quando Salomão construiu a casa para colocar a arca, e ele pede que nesta casa seja permitida a presença do Deus de Israel. E aqui eu quero pedir primeiro para os irmãos que forem chegando na live, se puder compartilhar essa live, irmãos. Coisas lindas Deus vai nos falar nessa noite, através desta live, através deste momento, e vamos aprender, irmãos, aquilo que Deus quer nos ensinar neste momento de adversidade em que estamos vivenciando na terra. Eu peço que todos sem exceção, que puder, compartilhe esta live, porque grandes coisas Deus vai falar aos nossos corações por meio desses 20 minutinhos que vamos refletir na Bíblia, do que Deus colocou no meu coração. E quando digo no meu coração, é tudo contextualizado com a Bíblia. E devemos aprender muito que a Bíblia, ela é a revelação das revelações. A Bíblia, ela é a profecia das profecias. A Bíblia, ela é autossuficiente e não é alienada a homem nenhum, para que as suas revelações venham se cumprir na terra. O texto que eu li, ele nos revela o contexto de quando Salomão, o herdeiro de Davi, ele assume o trono.
e assumindo o trono, ele tão somente ele vai para os sacrifícios. O que mais me chama a atenção é a beleza da humildade, da lição em que Salomão nos dá, porque quando partimos para os livros da história dos reis e das crônicas de Israel, nós observamos que Salomão, ao invés de subir para o trono, Salomão sobe, ele vai, olha só, Salomão, ele vai para o monte. E por que ele não foi para o trono, pastor Eduardo? Porque Salomão tinha consciência, entendimento de que ele estava ali, mas que ele não era aquilo. Ser é diferente de estar. Salomão estava rei, mas ele era o que? Súdito e servo do Deus verdadeiro. Ele sobe para o monte e oferece 1000 sacrifícios a Deus. E quando isso acontece, Deus, num diálogo com ele, Deus pergunta para Salomão o que ele queria, e Salomão pede sabedoria. E o princípio do temor ao Senhor é a sabedoria. Então o que me chama a atenção é que agora, quando Salomão ele constrói a casa do Senhor para pôr a arca, ele ora a Deus pedindo que toda a oração, toda a súplica, todo o pranto, toda a voz do povo em necessidade, contra a fome, contra pestes, contra a seca, contra doenças, contra guerras, deveriam olhar para aquele lugar. Por quê? Porque a arca estava ali, e aonde estava a arca, estava a presença. Então este lugar, trazendo para os nossos dias, conota o lugar da presença de Deus. O que mais me encanta é que depois de Salomão, aqui e agora, já nesse futuro, oferecer sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas, irmãos, o sacrifício que Salomão ofereceu para Deus não foi qualquer sacrifício. Primeiro eu aprendo que antes de sentar no trono, já nomeado rei, ele sobe para o monte, buscar a face do rei dos reis. Ele entende que ele é rei, súdito, servo ao rei dos reis. E agora ele oferece um sacrifício lindo. E o que acontece? Olha o que Deus diz agora no capítulo 7 e no verso de número 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Irmãos, não adianta eu somente fingir que sou, fingir que faço. Quando realmente eu faço e agrado, tão somente a presença, ela toma conta da casa. E eu estou falando a guisa de introdução. Daqui a pouquinho vou chegar no porquê o mundo está vivendo essa pandemia, e Deus revelou no meu coração, e como o mundo sairá dela. Olha aqui, a presença encheu a casa, ou seja, a minha oração ela é confirmada pela presença do dono da casa, do dono da igreja, do dono do milagre, que é Deus. Agora aqui no verso de número 12 do capítulo 7 diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Meu Deus, que coisa linda! Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre meu povo, opa, Deus está falando, se eu enviar, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí aqui no verso 16, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, mãos do céu, porque eu escolhi e santifiquei esta casa. Deus, evangelista Wesley, irmãos, confirmou o que o Salomão pediu. Senhor, se o povo clamar olhando para essa presença, clamando, crendo nessa presença, que o Senhor responda. Deus primeiro se revela na presença da casa, no verso 1 do capítulo 7. Depois do verso 12 do capítulo 7, Deus faz um pacto com Salomão, dizendo
que ele se agradaria de perdoar o pecado do povo, se por algum desvio de conduta o povo se desviasse dos caminhos, então somente viesse chuva, praga, peste, Deus, ele iria ver o povo que clama pelo nome se humilha. Então este tempo da peste é tempo de clamar e se humilhar. Não é se humilhar para homens, é se humilhar na presença de Deus. É reconhecer pecados, desvios de condutas e falhas. Pois bem, agora o que mais me chama a atenção é que ele confirma para Salomão que ele escolheu e ele santificou a casa. Aqui é o segredo. A casa é santificada. A casa não é profanada. Redobre atenção, você que está no Facebook. A casa é santificada. A casa não é profanada. Evangelista Wesley, a casa é santificada. A casa não é profanada. Vem para o Novo Testamento, Jesus, o Messias, o Yeshua, o ungido Cristo, para o propósito de salvar. Veio, foi negado pelos seus, mas nós cremos e hoje temos o poder e a autonomia de ser feito filhos. Pois bem, a casa deve ser santificada, mas a casa vem sendo profanada. Pastor Eduardo, e o que acontece? Eu vou com você em Levíticos, capítulo de número 10 e versículo de número 10. Levítico capítulo 10, versículo 10. É Bíblia pela Bíblia, irmãos, não tem frescura. Quer entender por que está acontecendo? Porque a casa foi profanada, assim diz o Senhor. Ó, 10 e 10 de Levítico. Para fazer de separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Olha o que diz o verso 8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não beberão, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será entre a vossa geração, fazendo a separação entre o santo e o profano. Vem cá, naquela casa tem separação entre o santo e entre o profano. E tem pessoas, vamos agora aplicar o texto na realidade do século 21. Tem pessoas do altar fazendo igual Eli, Ofni e Finéias, comendo da gordura que não é deles, é para Deus. E tem pessoas do século 21 se embriagando nas taças deste século. É forte o que eu estou dizendo, e você já vai entender que eu vou provar lá no Apocalipse que isso é verdade. Tem pessoas, líderes de grandes denominações, embriagados em taças desse século. Taças do orgulho, taças da posição, taças das finanças, taças de acharem que são dono da igreja. Conscientize-se você, sacerdotão da Balachita. A igreja tem um dono, ele venceu até a morte por ela, e ele não entrega ela na mão de ninguém. Quer uma notícia? Se fosse para a igreja estar aberta hoje, ela estaria. Se não está, é porque é a permissão de Deus, e Deus quer tratar com os altares dessa revelação. Se a igreja não está aberta, o templo físico, é porque Deus também não quer que abra. Porque, trata-se de inteligência, irmãos. Se Deus quisesse que ela estivesse aberta, os decretos não teriam fechado a igreja. Porque a Bíblia diz que Deus põe rei e tira rei, e ele tem o coração das autoridades na mão dele. Então tudo está subjugado e submetido a Deus. Se não está aberto os templos, é porque Deus não quer que esteja. Pastor Eduardo, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus quer tratar com o mundo, quer tratar com a humanidade. Só que Deus não tem como tratar com a humanidade se não contar com seus sacerdotes e profetas na terra. Precisamos nos levantar como igreja forte, imaculada, de boas obras e zelosa, para pregar o evangelho do reino, e não a falsa doutrina dos ventos de vãs doutrinas. Então ele faz separação.
É forte. Quando eu olho para o Eli, Ofni e Finéias, não teve separação. Teve um pai que se perdeu no sacerdócio, teve 2 filhos que fizeram aberrações no templo, e teve a revolta de Deus. Só que nesse mesmo interim já tinha o Samuel sendo forjado na casa. E quando Deus chama para entregar a revelação, Ele não chama Eli, Ele não chama Ofni, e Ele não chama Finéias. Ele chama Samuel, Samuel. E Deus está chamando Samuel, Samuel na terra. E quem é Samuel? O divisor de águas do sacerdócio, na jurisdição e no ministério profético da nação de Israel. Ei, neste mesmo interim podemos falar de Acabe e Jezabel. E por que Acabe e Jezabel? Abra comigo Apocalipse capítulo 2 e verso 18. Você vai entender o que Deus quer. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Jezabel, eu vou começar a ler do começo mesmo, lá no 18. Eu ia ler no 21. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Ele vê tudo. Conheço as tuas obras. Ele está vendo, irmãos. E o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que a das primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher chamada Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas olha aqui isso aqui, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sagradas a ídolos. Vou ler de novo. Tenho para comigo que tolera Jezabel, profetiza da sensualidade, que tem praticado idolatria e ensinado o povo a comer dos ídolos. Ei, redobre a sua atenção. Quem é Jezabel da Bíblia? Jezabel é a profetisa da sensualidade, da soberba, da arrogância e da autossuficiência. E Deus está tratando com Jezabel no século 21. Primeiro que eu quero te revelar, ele disse que faz separação entre os levitas e os da comunidade, que o santo não se mistura com o profano. O que mais me chama a atenção é que Jezabel é a rainha da sensualidade. Jezabel, ela queria aparecer mais do que Elias, e aparecendo mais do que Elias, ela queria aparecer mais do que o próprio Deus de Elias. E eu quero pregar para você nessa noite. Hoje, a autossuficiência tem sido imperialista nos altares das grandes lideranças de igrejas. É líder aceitando mulheres andando como Jezabel nas igrejas. A igreja de hoje, não vou generalizar, se não serve para você, não vista a carapuça. Agora, se serve, deixe Deus te discipular e te doutrinar. E cabe para mim perante minha esposa, meus filhos e as mulheres da minha casa. As mulheres do século 21 querem andar mais ornamentadas do que a própria Jezabel. A sensualidade das roupas, a sensualidade no comprimento das roupas, a sensualidade nas cores das unhas, a sensualidade no jeito de cantar. Existe a sensibilidade, me permita essa colocação, gospel, que a pessoa quer cantar, mas ela quer aparecer mais que a glória de Jesus no culto. Ela quer pregar, mas ela quer aparecer mais que a palavra durante a pregação. E ela acha que pode pôr preço na pregação. Por isso Deus permitiu o que está em Crônicas: quando eu enviar a peste, a fome ou a praga, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, então eu ouvirei do céu, porque eu escolhi essa casa e a santifiquei. A casa já é santificada. O santo não se mistura com o profano. Adultério sendo escondido de grandes líderes do Brasil, pecados sendo acoitados e não tratados. Acima de tudo, não se cuida mais do órfão, da viúva e do estrangeiro. Quando o necessitado bate à casa do tesouro, não atendem mais. As profecias de conserto estão jogando os profetas portas e escadas afora das igrejas. E Deus, Ele quer uma igreja imaculada, zelosa de boas obras. Imaculada é o que não está contaminado com o profano. Zelosa é que zela pelo castiçal da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De boas obras é porque sabe o que tem praticado. Hoje nós não sabemos se as irmãs e alguns irmãos que andam com a calça do cowboy do rodeio, irmãos, é verdade. O camarada copia a moda secular. E a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, se o mundo não nos vê diferente, ele não sabe qual tempero degustar, ele não sabe qual é a luz. Se andamos como o mundo, ei, o que o mundo vai ver em nós? As irmãs usando saias que parecem carnavaco, os irmãos colocando calça. Me permita a exposição aqui. Eu acho que o camarada fica das 2 da tarde até as 5 para conseguir colocar a calça. Ele quer aparecer as grossuras da perna, o tamanho do bumbum, o pacote, mais do que Jesus do culto, irmãos. As irmãs põem saia com taio no meio da perna, que se sentar, irmãos, dá para ver até o útero. Eu não olho, então não vejo. Mas, irmãos, Deus quer santificação nas igrejas. Deus quer pregações em que separa o santo do profano. Deus quer um conserto nos altares. Deus quer que os pastores entreguem a autonomia da gestão da igreja para o Espírito Santo revelar na sensibilidade espiritual, e não olhando a empresa como dinheiro, a igreja como empresa, mas olhando a igreja como noiva do Cordeiro. E quer a revelação? Vem cá, ó. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. A igreja de Tiatira, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Olha aqui, evangelista Wesley. Há quanto tempo os profetas têm profetizado contra a sensualidade nas igrejas, e os profetas que entregam são rejeitados pelas lideranças? Há quanto tempo homens simplórios, mulheres simplórias, como Elias, como João Batista, como João, discípulo amado, têm pregado e estão sendo rejeitados? Deus está dando chance para Tiatira se arrepender. Mas ó, não quer se arrepender da sua prostituição. Olha aqui, ó. Eis que eu a prostro de cama. Peraí, está entendendo? Deus está prostrando igrejas de cama hoje no Covid-19. Hoje o pastor, ele ora e perde familiar. Irmãos, Deus quer conserto. Deus quer conserto. Olha aqui. Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras a que ela os incita. Olha aqui. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Deus chama a atenção, e a igreja de Tiatira é uma das doutrinas que Deus ensina à igreja de hoje. Ele não quer a sensualidade, ele não quer a autossuficiência e nem a idolatria de Jezabel nos altares. Qual é a idolatria de Jezabel aplicada hoje? É a igreja adorando pregadores com muitos seguidores.
é a igreja adorando cantores que cobram cachês absurdos, a idolatria reinando nos altares, e os pastores pagam por isso. Ao invés de cuidar da noiva, da igreja que está passando uma necessidade, um membro, não, ele dá 4, 5 mil para o pregador, para o cantor, e deixa o membro passar necessidade. Idolatria. Deus quer conserto. Deus quer conserto. Ele vai deixar que, ele fala assim, eu vos prostrarei numa cama em grande tribulação. Também os que adulteram com ela, ou seja, os que são coniventes com os erros de Jezabel. A sensualidade no altar, a lascívia no altar, a idolatria no altar e a autossuficiência no altar. O que é autossuficiência? Líderes não buscam mais na palavra e no espírito as decisões. Fazem complôs arquitetados, manipulados, para jogar para fora homens de Deus, mulheres de Deus humildes, e para coitar pecado dentro da igreja. Eu estou falando na direção do Espírito de Deus. Se eu estiver mentindo, eu peço que Deus me mate agora. Mas se for verdade, Deus vai fazer essa palavra chegar ao teu coração e vai mandar outros profetas confirmando o que eu estou falando. É Bíblia. Não, e Deus me deu isso orando. Eu chorei orando, eu chorei porque Deus me deu essa revelação. Que matarei os seus filhos. Ó 24 do capítulo 2 de Apocalipse. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, os remanescentes, a tantos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram ela, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes. Olha aqui, até que eu venha. O que Deus está falando aqui, irmãos, é que tem remanescente. O que tem chegado de alguns lugares, se nós ficarmos por zelar boa obra, não vai chegar nos nossos lugares. E olha o que ele diz: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Evangelista Wesley, Igreja de Cristo, Facebook, aonde essa mensagem chegar, Deus está levantando uma igreja das boas obras. Ele está tirando dentro das falsas igrejas remanescentes que não se curvam para o altar de Jezabel da igreja de Tiatira, não se curvam à idolatria gospel, a autossuficiência gospel, a sensualidade gospel. Se curvam tão somente para a palavra da verdade. E Deus vai derramar a autoridade do céu para regerem as nações. Sabe o que Deus está falando? Pode profetizar, profeta. Pode entregar a palavra da verdade, porque Deus vai sustentar a palavra da tua boca. Ele quer uma igreja zelosa de boas obras. Nossos filhos não morrerão e não ficaremos numa cama. Só vai ficar quem não se curvar para a sã doutrina da verdade. Deus quer conserto. E vou falar mais uma vez: se Deus quisesse os templos abertos, os templos estariam abertos. Pare de brigar contra a vontade permissiva de Deus. Pastores, líderes, pare de brigar contra a vontade permissiva de Deus. Pede a Deus discernimento para falar o que Ele quer que você conserte, o que eu conserto nos nossos altares. Assim diz o Senhor, por meio dessa palavra. E que Deus possa derramar sua rica misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Vou orar por você. Deus, Pai querido, Santo Todo-Poderoso, nós te louvamos, glorificamos e bendizemos ao teu nome. Pedimos perdão pelo pecado das nações. Eu peço perdão pelo meu pecado. Peço perdão pelo pecado da minha família. Peço perdão pelo pecado da igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos. Nos ensine a ser a igreja de boas obras. Tire de nós a doutrina de Jezabel, a doutrina de Sardes, a doutrina de Laodiceia, igrejas que não se curvaram à sua vontade. Nos ensina a viver no centro da sua vontade, Jesus.
no centro da sua vontade. Eu clamo e peço nessa noite, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo, irmãos. Vai para a live agora lá na ADM Pira, culto online, ADM Pira.